Glória a Deus. Amados, abram suas Bíblias no Santo Evangelho do evangelista Marcos, Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 5. Que o Senhor nos dê graça, amados, na meditação desta palavra. Que o Senhor envie essa palavra, como foi louvado hoje, que ela mude a nossa história, que ela traga cura, traga libertação, que essa palavra renove a fé e a esperança, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Quem puder se colocar em pé, em reverência à palavra, quem não puder, fique em paz, sentado. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, nós pedimos-te, Senhor, dá-nos sabedoria do alto para que possamos compreender as maravilhas da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, destapa os nossos ouvidos espirituais, dá-nos a renovação do nosso entendimento, Senhor, e faz-nos compreender e experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amado Espírito, dirige-nos em todo o tempo. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra e prepara a terra dos nossos corações como terra preparada para receber uma semente preciosa, a palavra viva, essa semente poderosa. E essa semente possa encontrar guarida em terra fértil e germinar e frutificar, em nome de Jesus. Senhor, não permita que essa semente caia à beira do caminho e as aves do céu a consumam, nem entre os espinhos, nem em terreno pedregoso, Senhor, mas caia em terra fértil, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, enferma, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém, amados? Queria que você pudesse repetir comigo a última parte do versículo 36. Se você quiser se dirigir para alguém da sua família, para alguém que está próximo de você, você possa dizer exatamente como disse Jesus para Jairo: não temas, crê somente. Vamos repetir bem alto? Não temas, crê somente. Amém, amados irmãos? Podem sentar-se. Amados, este é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar muitas vezes esse texto, mas confesso para os amados que ministrar este texto neste momento de pandemia se torna algo muito especial,
muito diferente de ministrar em qualquer tempo das nossas vidas, a não ser que, quando alguém está ouvindo a ministração, ou quando alguém está ministrando, possa ter vivido uma experiência em relação a uma cura sobrenatural, ou a capacidade de crer no impossível. Esse texto, amados, ele nos fala sobre o poder da fé e da esperança. Um dos textos mais poderosos a revelar-nos exatamente o que significa a fé e o que significa a esperança. Fé é acreditar naquilo que está muito além da nossa capacidade de ação. A Bíblia nos diz que ter fé é acreditar no impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 1, um versículo também bastante conhecido, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, se você olhar esse versículo, se você meditar nele, você vai ficar muito confuso. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então significa o seguinte: fé é você estar firmemente fundado, inabalável, naquilo que você está esperando. E você crer também de forma inabalável naquilo que você não vê. Isso traz à fé uma dimensão abstrata. Por isso é tão difícil, amados, nós manifestarmos a nossa fé. Por isso a palavra de Deus diz que a fé, a nossa fé, ela só pode ser demonstrada pelas obras. Não as obras que muitos acreditam possam salvar uma vida, obras sociais, obras de caridade, de generosidade, obras de fé. Quando as nossas ações e as nossas reações diante do imponderável, diante de circunstâncias contrárias, permitem-nos, pela fé, que venhamos a manifestar um firme fundamento, que continuemos a olhar para aquilo que nós não estamos enxergando, e aí já não olhamos mais com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Nós falamos muito sobre fé, mas vivemos muito pouco a verdadeira fé. A fé que tem a evidência, que traz a certeza inabalável, não apenas para nós, mas para aqueles que estão juntos de nós, de que nós cremos em Deus, e de que nós sabemos e declaramos que servimos a um Deus único, um Deus todo-poderoso, a quem, diz a palavra, só é possível agradar mediante a própria fé. Amados, não é fácil crer e permanecer crendo em todo o tempo, quando as circunstâncias são contrárias. E aí nós precisamos de uma outra virtude da vida cristã, que faz com que a fé possa permanecer intacta, inabalável. E essa outra virtude é exatamente a esperança. Mas nós falamos muito sobre esperança, no mundo se fala muito sobre esperança. Disse também no mundo, que a esperança é a última que morre. Mas a palavra de Deus diz que a esperança jamais morre. O apóstolo Paulo, trazendo uma revelação tremenda através da primeira carta escrita aos irmãos de Corinto, aos Coríntios, capítulo 13, capítulo do amor, ele fala que existem 3 coisas que permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor, mas ele destaca exatamente, amados, essas 3 virtudes, esses 3 fundamentos, que são pilares da vida cristã individual: fé, esperança e amor. E ele diz que elas permanecem para sempre. Então, muito mais do que aquilo que é dito popularmente, a esperança jamais morre. Então, a esperança ela é um fruto
que só pode ser produzido na vida daqueles que passaram por uma série de circunstâncias, que tiveram, pelo mover de Deus, pelo propósito de Deus, pelos decretos de Deus, a função preponderante, através dessas circunstâncias, de fazer com que viesse à luz nas nossas vidas cristãs a esperança. O apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 5, ele diz, de uma forma também muito difícil de compreender. Confesso para os amados que as primeiras vezes que eu li esses versículos de Romanos capítulo 5, se você quiser abrir a Bíblia juntamente comigo em Romanos capítulo 5, você vai ver que é uma situação extremamente difícil de ser praticada. É muito mais fácil ler do que compreender e praticar. Mas o apóstolo Paulo traz isso e depois, com o tempo, nós acabamos compreendendo exatamente o propósito desse ensino que o Espírito Santo traz através da vida de Paulo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, salvos pela fé, a justificação em Cristo, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não tínhamos paz com Deus. Nós estávamos em rebelião contra Deus, mas pela obra de Jesus Cristo alcançamos paz com Deus. Versículo 2, pelo qual também, Jesus Cristo, temos entrada pela fé a esta graça, a graça redentora, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que nós temos como esperança fundamental é exatamente alcançar a glória eterna. E não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós vemos aqui algumas etapas da nossa trajetória cristã que precisam ser compreendidas, e quando nós alcançamos o patamar maior, que é a esperança, nós começamos a entender exatamente o que significa isso. Nós sabendo que, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então a paciência é um fruto da tribulação. Se Jó não tivesse passado pela tribulação que passou, ele não teria gerado a paciência. E a paciência produz a experiência. Essa experiência é a experiência com Deus. Quando Deus entra em socorro, quando Deus move os céus e a terra, dando solução, como Ele fez com a vida de Jó, em tantas outras experiências vividas pelos seus servos. E a experiência traz a esperança. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando nós passamos por tribulações, nós vamos gerar a paciência, e da paciência nós geraremos aí a experiência com Deus, e a experiência com Deus nos faz frutificar nessa virtude inigualável da vida cristã chamada esperança. Mas só que para chegar na esperança nós precisamos ser atribulados, precisamos aprender a ser pacientes, precisamos esperar o tempo da experiência com Deus, para que então nós tenhamos aí a vinda, o fruto da esperança. E a palavra de Deus, a esperança não traz confusão. O que isso significa para mim e para você? Significa o seguinte: quando nós começamos a passar por uma grande prova, por uma grande tribulação, por uma grande luta, se nós já vivemos isso antes, já alcançamos vitória, nós não precisamos duvidar mais, ou nos inquietar mais, questionando Deus, ou murmurando contra Deus, ou esfriando na fé, ou abandonando a casa de Deus, por estarmos passando por esses tempos difíceis. Porque o propósito de Deus é exatamente renovar em nós uma experiência para multiplicar nas nossas vidas a esperança. Muito mais do que produzir paciência, viver a experiência com Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos que começam com as tribulações, as provas, as difíceis travessias, Deus quer nos fazer frutificar em esperança. Um dos grandes exemplos da Bíblia em relação à esperança é o exemplo de Caleb.
Caleb recebeu uma promessa de Deus, ele tinha 40 anos. E ele foi receber essa promessa aos 85. 45 anos depois. E ele confessa dizendo assim: desde o dia em que Deus prometeu, eu esperei o cumprimento da promessa. E Deus manteve as minhas forças intactas. Tão forte quanto eu era aos 40, eu sou aos 85. Quem já passou dos 50, já passou dos 60, ou já passou dos 70, vai ter dificuldade para entender Caleb. Porque o tempo nos enfraquece. Mas Caleb nos ensina que a fé nos fortalece. E a esperança nos renova, nos rejuvenesce. Porque quando nós somos rejuvenescidos espiritualmente, os nossos corpos respondem. A palavra de Deus diz que o coração alegre, o coração pertencente a Deus, aformoseia o rosto. Mesmo que sofrendo os impactos exteriores do tempo, das circunstâncias, nós somos renovados interiormente, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, quando ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso corpo sinta o efeito do tempo, das tribulações, das grandes provas, grandes lutas, das enfermidades, o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque essa leve e momentânea tribulação, quem fala isso foi a pessoa que mais sofreu por amor a Cristo. O apóstolo Paulo foi a pessoa que mais sofreu por amor a Cristo e recebeu isso no dia da conversão dele. Porque no dia da conversão dele, o Senhor Jesus disse para ele: você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas disse para ele: você é para mim um vaso escolhido. Vaso escolhido para sofrer, vaso escolhido para ser atribulado, vaso escolhido para ser perseguido, vaso escolhido para ser martirizado, para ser açoitado. E Paulo diz assim: eu me alegro porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Então ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, sofra as consequências das circunstâncias, o passar do tempo, o interior se renova dia após dia, porque não atentamos nós nas coisas que vemos, mas naquelas que cremos. Pois aquelas coisas que vemos são coisas temporais, mas aquelas que cremos são eternas. Então o apóstolo Paulo nos ensina, amados, que nós sofremos os efeitos das circunstâncias contrárias e não podemos negar isso. Mas ele diz assim: se você permanecer firmado, tiver o firme fundamento na fé, o Senhor renovará as suas forças, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Há um propósito de Deus, amados, para que nós entendamos exatamente que, assim como Caleb, não importa quanto tempo se passe, o Senhor vai nos sustentar no tempo da espera, no tempo do esperançar, no tempo da esperança. É maravilhoso, amado, entender isso. E Caleb não só recebeu as promessas 45 anos depois, como desfrutou delas por dezenas e dezenas de anos. Nós vamos falar depois sobre a esperança, ainda nesse texto. Mas eu queria que você pudesse acompanhar comigo agora, voltando ao texto. Nós vamos falar de fé agora, voltando ao texto. Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, muito doente, está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Presta bem atenção, amados. Quem foi procurar Jesus, esse homem muito conhecido na palavra de Deus, chamado Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um religioso, um escriba, fariseu segundo a lei. E os religiosos da época, os escribas, os fariseus, não acreditavam em Jesus. Eles não aceitavam falar de Jesus dentro da sinagoga. Os religiosos se policiavam
se monitoravam para que ninguém viesse a declarar fé em Jesus Cristo, para que ninguém o reconhecesse como Filho de Deus, como Messias. Então havia uma resistência muito grande dos religiosos, dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas. Os principais da sinagoga eram como que vigilantes da religião judaica. Só que a filha de Jairo adoeceu. E dentro dessa circunstância, amados, dessa circunstância que Jairo, sendo um dos principais da sinagoga, tinha uma excelente condição, não apenas religiosa, mas econômica e social. Ele tinha à sua disposição todos os cuidados, todos os recursos. Certamente, muitas vezes ele também policiou, monitorou aqueles que confessavam a sua fé em Jesus Cristo. Mas quando a sua filha adoeceu, ele deve ter pensado, não importa o que os outros possam dizer a meu respeito, não importa o que os outros religiosos da sinagoga, os outros principais da sinagoga possam estar dizendo a meu respeito, a minha filha está doente, está à morte, e eu vou buscar o último recurso que me resta. Certamente ele já tinha procurado os médicos, ministrado os remédios. Amados, ele deixou a tradição. Nós sabemos que a tradição é um dos maiores impedimentos para que nós nos aproximemos de Jesus Cristo. Ele não se preocupou com aquilo que os outros pensavam dele, ou que iriam falar dele. Ele teve a certeza inabalável de que a única solução para a vida da sua filha, para a sua filha não morrer, era exatamente procurar o Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega diante de Jesus Cristo, ele se prostra diante dele, a reconhecer a sua soberania, a honrá-lo, a venerá-lo pelo seu poder, o reconhecendo como o único capaz de salvar a sua filha. Ele diz exatamente isso: rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Mas a fé, ela move o coração de Deus. A palavra de Deus diz que Deus se move pela fé. Mas quantos verdadeiramente conhecem a Deus e creem no seu operar? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, apenas ouça, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador dos que o buscam. Mas quando eu meditava nesse texto, para ministrar a palavra hoje, saltou aos meus olhos isso que diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, como Jairo se aproximou de Jesus Cristo, uma mulher do fluxo de sangue se aproximou dele. Deus não está questionando aqui, amados, quais são as circunstâncias que nos farão buscar a Deus. Certamente você já ouviu falar que ou se vem à presença do Senhor pelo amor ou pela dor. Eu confesso para os amados que nesses mais de 26 anos servindo a Deus, na presença de Deus, poucas vezes eu vi alguém se aproximar de Deus pelo amor, buscar a Deus pelo mover do coração, um coração amoroso, um coração quebrantado. A maioria das pessoas que eu vi se aproximarem de Deus, se aproximaram dele em momentos de dor, em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de grandes provas, em momentos de grandes lutas, grandes tribulações, e muitos em momentos de enfermidades. Amados, quando o corpo fica enfermo, a alma desperta. Quando o corpo adoece, o espírito renasce. A nossa alma e o nosso espírito dão a impressão de que são movidos pelas enfermidades que afetam as nossas vidas, assim como pelas circunstâncias contrárias, pelas provas
e pelas tribulações. Muitos, amados, como Jairo e a mulher do fluxo de sangue, só vão se aproximar ou só se aproximaram de Deus quando não havia mais o que fazer, quando todos os recursos humanos se esgotaram. Comigo foi assim, amados. Deus me disse claramente: eu precisei tirar de você as coisas para as quais você dava mais valor, para que você pudesse estar em minha presença. E eu vou dizer para os amados, se eu soubesse quão maravilhoso é estar na presença de Deus, eu tinha ido muitos anos antes. Por isso eu sempre digo para os jovens, mas os jovens têm uma dificuldade de ouvir, assim como eu tinha quando era jovem. Busquem a Deus, não desprezem, não menosprezem, não negligenciem o tempo da juventude, porque é o tempo mais precioso de buscarmos a Deus, adolescência, juventude. Porque isso significa que nós vamos evitar uma série de transtornos na vida adulta, seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida conjugal, vida familiar. Eu fui à presença de Deus aos 38 anos, se eu soubesse, aos 18 eu teria ido, tive oportunidade. Mas é que a religião, ela nos cega, amado. A religião, ela tapa os nossos olhos, ela tapa os nossos ouvidos, e nós caminhamos achando que basta ser religioso. E dizemos assim: eu sou cristão, mas não conhecemos a Cristo. Nós dizemos: eu sou cristão, mas nós não frutificamos como Cristo. Nós não temos as marcas do caráter de Cristo. Nós não agimos como Cristo e principalmente nós não reagimos como Cristo. Deus diz que nós o honramos com os nossos lábios e muitas vezes fazemos isso, mas o nosso coração está distante dele. Então, amados, é necessário nós compreendermos, amados, neste texto, o quanto Deus quer nos despertar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que nós temos contemplado neste tempo de caminhada, amados? Nós conhecemos muitos Jairos, nós conhecemos muitas vidas como a dessa mulher, vidas enfermas. E nós vimos essas vidas receberem milagres da parte de Deus. Milagres tremendos, gloriosos. E essas vidas se alegraram por algum tempo pelos milagres recebidos. Mas depois as circunstâncias favoráveis, a cura, a libertação, a prosperidade, o mover de Deus abençoando as vidas, como Jesus curou aqueles 10 leprosos. Nós vemos que as vidas passam a considerar o operar de Deus algo normal, corriqueiro. Pior do que isso, mais grave do que isso. Muitas vidas acham que merecem a cura, merecem a libertação, merecem o perdão. Que Deus não está fazendo nada de sobrenatural, apenas reconhecendo o merecimento dessas vidas. E essas vidas começam a se distanciar de Deus, se distanciam, daqui a pouco já não enxergo mais, já não consegue mais enxergar o próprio Deus, o seu operar, como aquele filho que saiu da casa do pai, o filho pródigo, que ao cruzar, ao atravessar a porteira da fazenda, já não olhou mais para trás, como se não tivesse vivido porções gloriosas na presença do pai, na casa do pai. Muitos de nós somos assim, amados. Nós nos esquecemos do grande operar de Deus, ainda que tenhamos buscado a Deus exatamente nos momentos de grandes lutas, grandes provas, grandes aflições. Esse é o grande perigo. Jairo era uma pessoa extremamente conhecida, respeitada, um dos principais da sinagoga. Só procurou a Jesus quando não tinha mais o que fazer. Mas não foi só ele, diz a palavra, acompanhe comigo.
No versículo 24, do capítulo 5 de Marcos, Jesus, para curar a filha de Jairo, diz assim a palavra, e foi com ele, Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, significa que era rica, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Estamos falando de fé. Jairo tinha fé de que Jesus podia curar a sua filha. E essa mulher anônima, enferma, depois de 12 anos, sofrendo com uma enfermidade que não tinha cura, que a medicina não conseguiu curar, que gastou tudo quanto tinha buscando a cura, até chegar à conclusão de que, não havendo mais o que fazer, decidiu buscar a Jesus para receber a sua cura. Essa mulher anônima se aproximou de Jesus e tocou as suas vestes. Amados, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um dos momentos mais tenebrosos da história da humanidade. Muitos estão sendo assolados, assombrados, moídos, surpreendidos pelo vírus, esse vírus mortal. É interessante, amados, essa situação, porque estão preocupados, assombrados, têm sido acometidos, tanto médicos como pacientes, tanto ricos como pobres, conhecidos e anônimos, como Jairo e a mulher do fluxo de sangue, crentes e ateus. Esse vírus tem assolado a todos. Talvez muitos se posicionem como Jairo, como aquela mulher anônima, e busquem ao Senhor neste momento, clamando ao Senhor por cura, pelo livramento, pela restauração plena da saúde. E muitos certamente alcançarão esse milagre, viverão essa porção gloriosa da cura. Esses dias o pastor Gleiser, pastor do nosso ministério, que ficou internado algumas semanas, entubado, o Senhor lhe deu a vitória, o libertou. E como todos aqueles que recebem alta depois de terem passado pela UTI, ele estava com um cartaz assim escrito, eu venci a Covid. Quantos já viram esse cartaz na televisão, as pessoas? Né? Eu confesso para os amados que quem passa por uma travessia dessa, deveria escrever ali, ó, Jesus me fez vencer a Covid. Jesus venceu a Covid por mim. Jesus me deu cura. Se não fosse Ele, eu estaria morto. Porque a morte e a vida estão nas mãos do Senhor. Certamente esse amado pastor recebeu aquele cartaz porque eles fazem isso para motivar a família, motivar a própria equipe médica. Glória a Deus pelos que usam jaleco, os que estão ali na linha de frente no combate à pandemia, estão vivendo circundados pelo vírus noite e dia, muitos médicos, muitos enfermeiros, muitas pessoas da área de saúde perderam a vida nesse combate, apesar de terem salvo também, terem contribuído para que muitas vidas se recuperassem. Mas esse é um tempo, amados, em que de forma especial nós só podemos dizer assim, glória a Deus pela minha cura, glória a Deus pelo livramento, pela restauração da saúde. Amados, porque quando o vírus bate à porta das nossas casas, o nosso coração estremece, não só o nosso corpo, o coração estremece. Amados, há um abalo emocional e também espiritual. Talvez muitos possam dizer assim, e se acontecer de eu não voltar? Para onde estou indo? Eu sei que muitos no silêncio dos leitos hospitalares, das UTIs, quando ainda conscientes, certamente clamam, Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões e
Se não puder salvar a minha vida, salva a minha alma. São momentos em que nós nos aproximamos de Deus de uma forma inigualável, amados. Essa pandemia tem feito isso. Eu quero repetir, enfatizar, porque é uma realidade incomum, amados. Muitas vezes nós vemos assim notícias a respeito de enfermidades e as enfermidades não atingem médicos. Essa enfermidade atinge em grande grau tanto médicos quanto enfermeiros, quanto profissionais de saúde. Os médicos passaram a ser pacientes, ser atendidos por outros médicos. Ricos e pobres, conhecidos, celebridades e anônimos estão todos na mesma vala comum. Ateus e crentes. Há uma corrente de oração em todo o mundo, amados. Como jamais houve na história, eu nunca vi tanta corrente de oração, tanto pedido de oração como temos visto nesses últimos meses, nesses 14 ou 15 meses. Esses dias eu recebi de uma jovem uma mensagem dizendo: pastor, meus pais estão internados, eles não pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e eu tive a oportunidade de falar de Jesus para eles e não falei. Pastor, se eles não voltarem, eu não vou me perdoar por não ter dado a eles a oportunidade de conhecer a Jesus. Até a necessidade de evangelizar nasce nesse momento, amados. É por isso, amados, que nós precisamos entender esse propósito de Deus, essa permissão de Deus, amados, e compreender que Deus é poderoso para nos sustentar, nos fortalecer nos momentos mais difíceis, mais angustiantes das nossas vidas. Ele vai renovar a nossa fé, vai fazer brotar cânticos de louvor dos nossos lábios, amados. Mas Ele quer nos dar algo além disso, amados. Ele quer nos fazer conhecer algo que muitas vezes nós não conhecemos ou não valorizamos. Ele quer que nós reconheçamos, como a maioria já reconheceu, que só há um único caminho, só existe um único caminho seguro a seguir: buscar a Deus, entregar a vida a Jesus e crer no seu operar. Foi a fé que levou Jairo até Jesus, foi a fé que levou aquela mulher do fluxo de sangue até Jesus Cristo. E quando Jesus disse para ela, versículo 34, depois de ela ter dado o testemunho, dizendo os 12 anos de enfermidade, que já tinha gasto todos os recursos, a única esperança dela era Jesus. E ela falou: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Versículo 34, Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Mas tem momentos em que a nossa fé ela é recompensada imediatamente. É o momento do milagre. Nós cremos, Deus opera, nós agradecemos a Deus, voltamos à nossa trajetória. A Bíblia não fala mais dessa mulher. Algumas vezes Jesus disse para pessoas que foram curadas: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós sabemos, amados, que a maioria de nós, mesmo recebendo a cura, a libertação, o milagre, nós pecamos, como que é esperar que nos ocorra coisas piores. Mas eu estava meditando exatamente sobre a recompensa da fé, que pode ser uma recompensa imediata. A fé é recompensada quando a vitória é alcançada. Mas e quando eu preciso esperar para receber a vitória? Aí é que nós entramos no patamar da esperança. E a esperança, mas ela é o que nos mantém vivos, firmes, inabaláveis. Acompanha comigo a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, continuando no texto. Depois de Jesus ter feito o milagre na vida daquela mulher, ele se atrasou, porque imagina ela contando o testemunho dos 12 anos sobre o que tinha ocorrido. Diz assim, versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, os servos dele, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Significa assim: esquece, acabou, não tem mais jeito, não precisa mais buscar a Jesus,
Você não precisa mais ir à igreja, você não precisa mais meditar na palavra, você não precisa mais orar, acabou, não tem mais chance, morreu. Mas esse é o momento em que a fé deixa de ter sentido. Quando você recebe uma notícia dessa, morreu, não tem mais jeito. Faliu, não tem mais jeito. Foi reprovado, não tem mais jeito. Não conseguiu, não tem mais jeito. Jesus olha para Lázaro, para Jairo, e diz assim: versículo 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele está atento a tudo que é dito em nosso redor, amado, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu queria que você se colocasse agora no lugar de Jairo. Eu não sei por quem você está orando, eu não sei quais vidas você tem colocado nas mãos do Senhor, se são familiares, se são amigos, se são conhecidos, se são irmãos da igreja. Eu não sei quais foram as notícias que você possa ter recebido ainda hoje sobre essas vidas. Qual é o diagnóstico médico? O que a medicina está dizendo? O que a ciência está dizendo? O que as circunstâncias estão dizendo? Não falo apenas da pandemia, da enfermidade, mas de todas as circunstâncias. Tudo aquilo que, ainda que você tenha fé, ainda que você tenha buscado o Senhor, as circunstâncias demonstram exatamente que não tem mais o que fazer. Mas nesse momento você ouve a voz do Senhor através da sua palavra. Eu quero dizer para você que a esperança é aquela voz que ouvimos assim no meio das circunstâncias mais difíceis, dos momentos mais difíceis, a nos dizer assim: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Esse é o momento em que nós precisamos continuar crendo, apesar de tudo dizer o contrário, para que a motivação permaneça. Quando os motivos da busca já não existem mais, quando perdemos a motivação, quando a busca perdeu o sentido porque a situação está liquidada, há uma voz ainda a nos dizer: não temas, creia somente. Esse é o momento em que Deus opera em nós, nos fazendo compreender o que significa esperança. A esperança é essa voz inconfundível. Quem conhece a palavra é capaz de ouvir essa voz a cada momento, porque essa voz quem nos traz é a palavra de Deus. Os relatos da palavra, as Escrituras Sagradas nos trazem exemplos tremendos, poderosos. Muitas vezes nós achamos que isso só aconteceu com aquelas pessoas, mas isso acontece hoje, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então eu queria dizer para você, meu amado, essa voz que nos motiva, nos faz esperar, que renova a esperança, que alimenta a fé, porque a esperança é o combustível da fé. Essa voz nos diz a cada dia: não temas, creia somente, porque o Deus em qual cremos é o Deus poderoso para fazer abundantemente mais do que nós podemos pensar. Quem conhece a palavra, quem conhece a história de Jairo, da sua filha, sabe que a sua filha ressuscitou. Diz a palavra que depois que Jesus ressuscitou a criança, todos creram nele. Depois que o milagre acontece, é fácil crer. Mas enquanto você espera o milagre, enquanto você precisa permanecer motivado, com a fé inabalável, sendo alimentada pelo combustível da esperança, e é sobre isso que eu queria que você hoje pudesse refletir e pudesse buscar a Deus, que você pudesse orar hoje de uma forma diferente, dizendo assim: Senhor, eu te louvo, te glorifico, Senhor, porque
independentemente das circunstâncias. Eu continuo crendo no teu operar, não importam quais sejam as notícias, não importam quais sejam as situações, não importam que todos possam ter dito, acabou. Eu vou continuar crendo, vou continuar buscando, vou continuar orando, Senhor, que Tu pedes em Tua palavra que nós jamais deixemos de orar. E Jesus nos ensina, amados, na parábola do amigo inoportuno, dizendo assim, nunca deixe de pedir. Amados, quando nós, entre aspas, nós oramos incomodando a Deus, entre aspas, por uma causa, por um propósito, por uma situação, por um momento de aflição, de angústia, nós não estamos enfadando o Mestre, como disseram os servos de Jairo. Nós estamos dizendo para Deus, a minha única esperança é o Senhor. Tu és o único que pode me dar essa vitória. Tu és o único em quem eu creio. De Ti vem, Senhor, a minha força. Como o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele declara, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Espírito Santo diz para ele, Senhor, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosqueneja, nem dorme. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua força, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O salmista também diz, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que significa isso, amados? Não importam quais sejam as circunstâncias, quais as vidas que estejam envolvidas nessas circunstâncias, seja a sua vida, a vida de um parente, de um familiar, de um amigo, de um irmão da igreja, um colega de trabalho, seja qual vida for, seja qual situação for, tenha certeza, há um Deus Todo-Poderoso que opera e quando Ele opera ninguém pode impedir. Por isso quero que você hoje receba sobre a tua vida, sobre a tua casa, e essa palavra não fique apenas no teu coração, mas inunde a tua mente. Não temas, creia somente, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Mesmo diante da morte, amados, em Jesus está o poder da ressurreição. Nesses momentos angustiantes, tão aflitivos que vivemos, muitas coisas o Senhor faz ressuscitar. Até o compromisso com Deus ressuscita. Até o cumprimento dos votos que não foram cumpridos é ressuscitado. O desejo de estar na presença de Deus é ressuscitado. Nós fazemos votos, fazemos promessas. Deus não se move por votos. Deus se move pela fé. E Deus renova a esperança para que nós possamos esperar o dia da vitória. Eu não sei o que você está esperando. Não sei por quanto tempo você está esperando. O que eu sei é que a palavra de Deus fala comigo e com você dizendo assim, não temas, creia somente. Coloque-se em pé na presença do Senhor. É esse poder que precisa estar presente em nossas vidas a cada dia. É esse poder, amados, que nos move. É essa certeza que mantém viva a nossa fé. Porque quem alimenta a nossa fé é essa esperança. Não importa quanto tempo. O que importa é que há tempo determinado por Deus para todas as coisas. E quando Ele diz, é agora. É agora. Pode ser hoje. Creia nisso, pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode demorar um pouco mais. Mas não importa o que digam as circunstâncias, o que diga a medicina. A última palavra sempre será do Senhor. E se nós estivermos firmados na presença dEle, movidos pela fé, o Senhor renovará a esperança, nos dará essa experiência tremenda, e nós vamos ouvir a sua doce, mais poderosa voz a nos dizer, meu amado e minha amada, não temas, creia somente. Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu operar, Senhor. Pai, te agradecemos pelo renovar da esperança. Senhor, porque é a esperança que nos leva até o lugar da vitória.
mantendo a nossa fé viva. E Tu sabes, ó Pai, em quem temos crido, no que temos crido e por que temos crido. Sustenta-nos e fortalece-nos, ó Pai, não apenas a nós que estamos no Teu santuário hoje, mas a todos quantos estão acompanhando, Senhor, este santo culto e ouviram esta palavra. A todos quantos ouvirão esta palavra, Senhor. Que os ouvidos possam ouvir essa voz tremenda e poderosa dizer: não temas, creia somente. Conduze-nos, Senhor, sustenta-nos e fortalece-nos nesta travessia, Senhor. Muitos, Senhor, neste tempo atravessaram o vale da sombra da morte, Senhor, mas estão vivos para Te louvar, para Te adorar, com a esperança renovada. Que as experiências vividas nestes tempos difíceis, sejam em quais áreas forem, mas também de forma especial, Pai, na travessia das enfermidades, na travessia, Senhor, desse vale da pandemia, as vidas sejam renovadas e fortalecidas pelo Teu poder e pelo Teu operar. E o resultado disso, Senhor, sejam vidas mais crentes, mais firmadas na fé, mais comprometidas contigo, com o Teu reino, Senhor, a testemunhar do Teu poder inabalável e imutável, que Tu és, Senhor Jesus, o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Assim, Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos pelo mover das Tuas mãos poderosas. Abençoa, Senhor, o Teu povo, sustenta e fortalece os Teus amados, traz cura, Senhor, renova as forças, ó Pai, renova a esperança, Senhor, conduz o Teu povo em vitória, Senhor, para o louvor da Tua glória, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Pai. Faz brotar cânticos de louvor dos nossos lábios, que nós possamos verdadeiramente crer que uma só palavra que o Senhor mandar vai fazer a nossa vida mudar. Assim Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Os irmãos sejam poderosamente abençoados por Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Renove a tua esperança. Mantenha viva a tua fé. Pelo poder do Espírito Santo. E as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, ó. Desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados se cumprimentem na paz do Senhor.